Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. E as empresas de e-commerce também falam que estão protegidas pelo Marco Civil da Internet, que permite que coisas sejam ofertadas por elas, porque são plataformas, sem que necessariamente elas sejam responsabilizadas. Então, assim, a gente vai descascando o abacaxi, tem muitas camadas, e o consumidor só querendo comprar um celular barato, gente. A real é essa. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou o Tássio Veloso. E eu sou o Lucas Braga. Milhões de celulares são vendidos de modo irregular no Brasil todos os anos no chamado mercado cinza. A indústria reclama, só que é difícil convencer o consumidor a não comprar produtos que chegam a custar metade do preço. No episódio de hoje a gente conversa sobre o mercado paralelo de celulares e eletrônicos e explica por que ele é tão forte no Brasil. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Uma quantidade significativa dos celulares vendidos no Brasil vem diretamente do mercado paralelo ou do mercado cinza, como também é chamado. 21% dos celulares que foram vendidos nesse último trimestre são irregulares. Esses dados são da ABINE, que é a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, em conjunto com a consultoria IDC. Segundo eles, no total deste ano serão 5,5 milhões de dispositivos comprados de forma ilícita. Em 2022 foram 4 milhões, então é um aumento bastante expressivo de cerca de 37,5%. A marca que mais se destaca nesse montante, você já deve imaginar, é a Xiaomi, a fabricante mais conhecida aí dos chineses. Cerca de 80% dos aparelhos irregulares comprados no Brasil são dessa empresa. Então, naturalmente, isso gera algum tipo de prejuízo. A BIN estima cerca de 2,1 bilhões de reais perdidos com impostos que não são recolhidos. Isso tudo acontecendo no momento que a economia está desacelerando, a produção também da indústria de produtos elétricos, eletrônicos. Momento complicado, né, Josué? O mercado oficial de celulares no Brasil teve uma queda de 6% no comparativo com 2022. No ano passado a gente teve aí um faturamento de 218,2 bilhões de reais e esse ano foi algo em torno de 204,3. É bastante coisa, mas qualquer quedinha é sentida, né? Então tem aí de fato essa retração. De acordo com a BINE, o mercado esse ano ficou realmente bastante abaixo do esperado e os motivos são aí o maior endividamento do brasileiro, restrição no crédito, tem, enfim, incerteza mais amplas em relação à economia, né? Enfim, coisas que a gente vem falando no Tecnocast desde o ano passado, na verdade. Então, quando as coisas apertam, as pessoas cortam gastos menos essenciais e, bom, aí celulares não são exatamente coisas essenciais para a maioria dos brasileiros. E justamente por isso, né, que o mercado cinza acaba ficando mais atrativo. Porque o que tem de mais legal aí, entre aspas, em você comprar um celular irregular? Eles são mais baratos. Eles são ali entre 40% e 50% mais baratos do que você comprar em lojas oficiais, enfim. Então, de novo, o momento da economia também acaba levando, né, o mercado cinza a parecer mais vantajoso para o brasileiro, porque vai gastar menos no celular. E recentemente a gente fez uma matéria lá no Tecnoblog, o TAS, na verdade, destrinchando um pouco mais como o mercado cinza funciona no Brasil e o que mais a ABINE conseguiu apurar nesse sentido. Então, TAS, tem alguns detalhes de como o esquema funciona, como os celulares vêm para o Brasil, quem vende, então o que você pode nos dizer sobre essa parte aí? Quando a gente conversa principalmente com os atores do mercado, o que eles falam é que existe toda uma logística para trazer esses produtos para o Brasil. Primeiro de tudo, são fabricados principalmente na China, e aí a gente fala em especial da Xiaomi. Então, são a mesma fábrica que produz os celulares da Xiaomi, que são vendidos nos quiosques oficiais de shoppings de São Paulo, do Rio, por aí vai, tem no Brasil inteiro hoje em dia. Esses mesmos produtos, eles são escoados via logística internacional, principalmente navio,
vão para vários cantos do planeta. E aqui no Brasil, o abastecimento ele ocorre com o produto saindo da China, aí ele chega no nosso continente de diversas formas e em algum momento ele cai no Paraguai. Então ele chega no Paraguai, lá as coisas são mais fáceis, os trâmites, pelo que eu pude ver, até a questão dos impostos, e é no Paraguai que o bicho começa a pegar, porque tem a fronteira com o Brasil, ali a ponte da amizade, principalmente, e os relatos que eu tenho são principalmente assim, motoboys que passam o dia indo e vindo do Paraguai para o Brasil, moto com aquela caçambinha pequena. Mas, cara, celular é um produto... o pessoal da indústria brinca que é um produto muito fácil de roubar, de contrabandear, porque ele é pequeno e de alto valor. Tanto que no Brasil gasta-se muito com seguro dos caminhões que transportam os smartphones. Mas muito que bem. Tá lá no Paraguai, isso vem acontecendo, então esse transporte via motoboy, também carcaça de ônibus, a carcaça que é falsa, então já ocorreram operações, e aí os policiais, a Receita Federal vão lá e descobrem, sei lá, 1.000 celulares, 500 celulares, tudo isso escondido bonitinho na caixa, lacrado, e também caminhonetes. Depois disso, depois que esses produtos chegam no Brasil, geralmente eles chegam e vão parar em lojistas desses sites de marketplace. Lá são vendidos e, por fim, chegam aos consumidores via a logística tradicional, a mesma logística de quando você compra qualquer coisa na internet hoje em dia nesses grandes players. Então, há esse momento em que o marketplace meio que assume parte dessa confusão, o preço muito mais baixo, a pessoa compra, quando chega na casa dela, chega o celular bonitinho, conforme eu disse, e normalmente uma nota fiscal ou um cupom fiscal que não diz muita coisa. É aí que nós temos vários dos problemas de quem... depois que comprou o celular, descobre que ele é irregular. Porque sem a nota fiscal direitinha, você não tem, por exemplo, assistência técnica da fabricante, né, principal por trás da coisa toda. É o famoso La Garantia Soy Yo. Você tem que entrar em contato de volta com a loja para saber se vão te ajudar, se não vão. Aí as pessoas ficam bravas, correm pro Reclame Aqui, dizem que a Xiaomi não ajudou, que tinha garantia, mas aí eu fui ver e o meu especificamente não tem. Então, o bagulho tá doido. E o volume é muito grande, né? 5,5 milhões de aparelhos em um ano foi considerado assim, escrachado, que existe um problema, e ao longo do podcast de hoje, né, a gente vai começar a destrinchar esse problema, porque são muitas as nuances, mas fato é que o volume é muito grande, porque ficou muito fácil de conseguir esses produtos e as pessoas vendo vantagem, né, Josué? 40%, 50% de desconto ou mais barato em relação ao oficial, isso assim, grita aos olhos. Então o negócio tá esquisito. E já que a Xiaomi chama tanto a atenção, tem um modelo que é um campeão de vendas no mundo irregular, que é o Redmi Note 12. Então se vocês veem em site da Polícia Federal, Receita Federal e tal, a caixa, aliás, as fotos das operações, o que mais tem é esse Redmi Note 12, que é o aparelho que, pra vocês terem uma ideia, esse produto, ele foi oficialmente lançado no Brasil por R$2.600 e é encontrado em marketplace por R$940. Então, menos de milão, quem não quer, né? Pois é, falar que é metade do preço, né? O José colocou ali 40% a 50% mais barato. Tem até menos que isso, né, cara? Não dá o impacto, né? Metade do preço, gente. É muita diferença. E assim, a maioria dos produtos que a gente tá vendo são vendidos oficialmente aqui. Então, são produtos que chegaram ao Brasil, têm representação oficial no Brasil. Mas tem também aquela parte que são produtos que não foram nem homologados pela Anatel. Então, são considerados completamente irregulares. A própria Anatel faz apreensões frequentes desses produtos que não têm a certificação. No ano passado, por exemplo, foram 200 celulares não homologados que foram apreendidos, isso numa varejista conhecida, a Casa e Vídeo, do Rio de Janeiro. Mas, enfim, para a gente entender melhor também, o Lucas Braga, queria que você explicasse o que é esse tal de produto irregular, porque o nome remete a uma coisa que vai explodir na minha cara quando estiver usando ou quando estiver carregando, né? O que se enquadra dentro dessa classificação de irregular? Bom, quem faz a homologação de celulares no Brasil, não só de celulares, mas qualquer dispositivo eletrônico que tenha ali transmissão de rádio, é a Anatel. Não é a Anatel que pega os celulares e testa, então tem ali os laboratórios certificados que são autorizados pela Anatel. Esses laboratórios pegam os celulares, testam tudo, verifica nível de radiação, verifica se o carregador é bem construído, se não vai ter
nenhum problema ali. Isso que o Bobilon falou de explodir. A Anatel bate muito nessa tecla também de carregador pirata, né? Que não tem garantia de funcionamento, que pode ser perigoso à saúde. Então, isso são celulares homologados pela Anatel. São os celulares que passaram por testes por um laboratório e esses celulares se encontram dentro dos padrões da Anatel. Agora, se existem riscos de celulares não homologados, e se eles são reais, né? Porque se a gente lembrar, há muito tempo atrás, na época do DVD pirata, tinha uma propaganda que passava antes do filme começar para falar: se você assistir um filme pirata, você pode estragar o seu player de DVD. Eu nunca conheci ninguém que teve um player estragado. Um total de 0 pessoas, é isso aí. Né, se você teve esse problema, por favor, me informe, porque eu gostaria de saber pelo menos um caso. Comente, manda pra que a gente lê na caixa postal, cara, por favor. Mas tem uma diferença entre pirata e irregular, né? Porque irregular é só o que a Anatel não revisou, mas ele já foi homologado lá fora, por exemplo. É um celular legítimo da Xiaomi, por exemplo. E pirata já é uma imitação que, no caso de um eletrônico, é mais arriscado do que um DVD, de fato. Quando a gente fala disso, só rapidinho, Lucas, é importante não confundir irregular com falsificado. Então tinha uma época que a gente falava muito de iPhone, e aí vovôs e vovós pelo Brasil eram enganados. Polystation, que eu já contei aqui no Tecnocast, ou seja, falsificação barata, bem barata inclusive, qualidade péssima, não é o caso aqui. São os mesmos produtos, né? Só que os trâmites são diferentes. Era exatamente disso que eu ia falar, porque a gente tem realmente os celulares irregulares e tem os celulares piratas, né, que usam o IMEI, que é o identificador universal de cada celular, clonado de outro telefone. Então existe esse problema também. Mas o foco aqui, o que a gente está aqui para discutir, são aparelhos do mercado cinza, aparelhos legítimos, que passaram por certificação de outras reguladoras, como a FCC, como a CE. Enfim, o Note 12 também é vendido no Brasil, ele também passou por homologação. O aparelho é exatamente o mesmo, né? O Tassi falou, é a mesma fábrica que produz. Às vezes realmente tem alguma variante para um país ou para outro, mas o produto em si é o mesmo, né? Ele não traria Muda o carregador da tomada apenas, né? Às vezes. Às vezes vem com pino americano, ou com australiano, com chinês. Então aí você tem que achar uma outra tomada. E isso também pode trazer risco, porque às vezes a pessoa recebeu um aparelho com a tomada que não liga na casa dela, e aí vai comprar uma baratinha também pirata, né? Esse realmente pirata, vendido ali na banca de revista, num camelô, que não obedece os critérios de segurança exigidos pela Anatel. E isso sim pode realmente trazer um problema para quem usa um celular importado, né? E também um celular nacional. Além desses celulares, o Brasil também sofre com outros eletrônicos não homologados, né? Partindo aí para pirataria, a gente tem TV Box, que vende aos rodos. Aí, isso já foi alvo também de apreensão em depósitos de marketplaces. Tem também até mesmo produtos legítimos. Se a gente for pegar, por exemplo, iPhone vendido nos Estados Unidos, não é o mesmo vendido aqui, a variante é diferente, o de lá não tem gavetinha de chip. Esse iPhone dos Estados Unidos não está homologado aqui no Brasil e também está por aí no mercado cinza, né? A gente fala muito de Xiaomi, mas também tem bastante iPhone importado aqui no mercado. Computador, a mesma coisa. É uma infinidade de outros itens que as pessoas acabam importando para pagar mais barato também. E se eu puder acrescentar rapidinho, a questão do irregular não é só irregular na fabricação, também pode ser irregular devido ao caminho com que esse produto chegou ao consumidor. Não por acaso, um dos crimes previstos no nosso Código Penal é o do descaminho, que é isso de você trazer um produto para o Brasil sem cumprir todos os requisitos fiscais. E o descaminho, inclusive, tem de 1 a 4 anos de reclusão. Essa é a pena prevista. Então, o irregular hoje não é o que explode na cara da pessoa, no caso de smartphone, mas sim o que a pessoa não pagou todos os impostos e, eventualmente, não vai conseguir também ter garantia, nada disso. Bom, em primeiro lugar, todas essas questões de segurança que o Lucas abordou, eu acho que a maioria das pessoas não sabe mesmo, né, cara? Talvez aquele produto possa, mesmo que numa chance muito pequena,
ter algum risco para ela. Enfim, como o Mobilon falou ali, né, um eletrônico é mais arriscado que um DVD, né? E eu fico pensando, cara, tipo, essas próprias campanhas nos DVDs piratas, elas eram bastante agressivas porque elas tentavam pintar ali a pessoa que tava assistindo o DVD como se fosse um cúmplice de crime, né? A gente até já comentou isso no Tecnocast ano passado e tal, que tipo, vou te dar o troco em bala, que não sei o quê. Então, tipo, é difícil ter alguma simpatia pela pessoa fazendo a campanha quando a pessoa tá te retratando como um criminoso ou um comparsa. Tipo, tem alguma campanha dessas empresas pra explicar isso pras pessoas? Porque, assim, de modo geral, eu acho que deve ser a primeira vez que até o vídeo do Tecnocast descobrem que todos esses testes são feitos e que existe todo esse trabalho pra comprovar que um produto é seguro, sabe? Não, com certeza vai ter ouvinte que tá descobrindo agora que no bolso dele ou dela tem um produto ali. Uma bomba relógio. Toque. É a Polícia Federal. Se preparem, hein? Se acontecer, conta pra gente, inclusive, com exclusividade. Um outro ponto é esse, da comunicação. A ABINE é uma associação do setor que tenta movimentar, assim, os avisos dos problemas. Eles dialogam, por exemplo, com o governo, as fabricantes estão lá todas envolvidas e tal, mas conversando com os caras, eles mesmos nos admitem que é muito difícil, porque quando você aponta o prejuízo que a pessoa tem ao comprar o irregular, é um prejuízo muito pequeno do ponto de vista de características do produto, funcionalidades e tal. Não é igual, sei lá, acontecia durante um tempo de correr o risco de ficar sem acesso à rede 5G porque é irregular. Isso não vai acontecer. Então, assim, eu conversei com várias pessoas que me falaram, comprei o celular da Xiaomi, ele custou bem menos e na hora que quebrar eu compro outro, porque se eu comprar um segundo, ainda assim eu vou gastar menos. Você já vai pagar à vista o dobro do preço pra ter um celular só. Quais são as chances do celular dar problema? Então você compra um celular importado nesses meios, pagando metade do preço. Se der problema, você compra outro e o preço vai ser o mesmo. E as chances são que não vai dar problema, sabe? E quem disse também que essas assistências técnicas são efetivas o suficiente para resolver todos os problemas, né? Então, cara, a pessoa vai lá, paga metade do preço, deu problema, vai lá e compra outro, né? Existe até uma articulação nos agentes políticos e econômicos para começar a travar todos os celulares que não constam da base de dados da Anatel, /operadoras, lá no quesito do e-mail que o Lucas mencionou. Mas as próprias pessoas que estão trabalhando nesse projeto falam, olha, grandes chances de não passar, muito difícil, porque aí o consumidor viajou, comprou o produto, ele não está na base da Anatel, e aí com isso vai cortar a telefonia dele, então bem difícil. Por outro lado, um exemplo interessante é o da Samsung, que aqui no Brasil começou a oferecer um recurso chamado Cadeado Galaxy, que é mais ou menos como o Device Manager do Android, só que de uma maneira que, do ponto de vista técnico, eles conseguem fazer um bloqueio mais profundo do aparelho, porque o aparelho fica associado ao CPF da pessoa, se você for roubado, for furtado. Isso nenhuma outra fabricante oferece. E eles estão dando esse Cadeado Galaxy, que é um serviço por enquanto, como um brinde para quem tem celular oficial, celular regular. E eles mesmos falam que não aceitam celulares irregulares dentro desse serviço. Então tem isso. Também havia, durante um tempo, algumas reclamações sobre carteira digital, porque a carteira digital em, sei lá, celulares de outros países, né, que não tem o software brasileiro, portanto, não via com a carteira virtual e aí não conseguia colocar bancos brasileiros e tal, as pessoas ficavam reclamando e descobriam que tinham comprado o celular sem a procedência nacional. Então, algumas coisas, sabe, algumas conversas acontecem, muito do que eu tô contando aqui são papos de bastidores ainda, tá longe de virar uma realidade, e o grito que a indústria deu, ele foi bastante, assim, importante, tanto que eles até falam o nome dos marketplaces, o que antes não acontecia. Falaram da questão dos investimentos, que isso atrapalha, por exemplo, a questão de fábrica, porque as grandes empresas, elas têm fábrica em São Paulo, no estado de São Paulo, no estado do Amazonas, principalmente em Manaus, por causa da Zona Franca. Então, assim, tá todo mundo muito de olho no que vai acontecer nesses movimentos por causa da invasão, entre aspas, de smartphones chineses, principalmente Samsung e Motorola, tentando se articular para falar, isso aí não tá legal, mas qual vai ser o freio de arrumação, né? Qual vai ser a solução? Não sei vocês, eu no cenário atual não tô conseguindo, assim, vislumbrar nada que resolva o problema.
Bom, queria dar um contexto aqui. Eu acho que o ouvinte já entendeu que o principal problema que a gente tem, essa diferença, é por conta dos impostos que são cobrados quando você tenta trazer o produto da forma legal, da forma regular, como é classificado pelo governo, né? Então, o celular é submetido a vários impostos diferentes. Por exemplo, ele tem o IPI federal, ele tem o ICMS, que é estadual, aí ele tem contribuições de PIS e COFINS, e além disso, celulares que são importados, como é o caso da maioria dos iPhones, por exemplo, que não são fabricados aqui no Brasil, ainda incide o imposto de importação, que é um dos maiores, aumenta bastante a base de cálculo, né? O imposto de importação, depois vem os outros em cima, pelo que eu estou entendendo. Segundo o IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a incidência é de quase 70% de impostos no valor dos celulares que são importados. Então fica essa situação onde a gente tem essas associações de classe, representantes de indústrias, de setores da indústria, né? Brigando por benefícios, fazendo lobby no Congresso e o Congresso aprovando medidas que fecham o mercado para cada vez impedir mais o acesso ao mundo globalizado que a gente está hoje e não tem como fugir disso, né? Então você coloca cada vez mais barreiras internacionais, aumentando impostos e dando mais benefícios tributários e fundos de incentivo e não sei do que lá para essas empresas estarem aqui dentro. A desculpa é antiga, é aquela desculpa de desenvolvimento do mercado nacional, de proteger os empregos, mas o que a gente vê é que ano após ano você tem mais gasto público por conta dessas rescisões de impostos, você tem produtos mais defasados e mais caros para os consumidores finais por conta do fechamento das barreiras ali internacionais. Você não consegue importar o produto e quando importa chega extremamente caro. E as ideias que surgem, né, para tentar sempre penalizar o consumidor. Então, por exemplo, essa ideia que o Tá citou de vamos tentar bloquear o e-mail de celulares que não passaram pelo processo legal, né? Então, vai cada vez penalizando mais o consumidor. A desculpa é de desenvolver a indústria, só que já faz décadas que a gente está dando benefícios e barreiras para desenvolver a indústria, e a indústria está sempre pedindo mais, precisando de mais, né? Então, me parece um modelo falido. Sim, o Tá estava falando sobre essa possibilidade de bloqueio. Eu não seria tão otimista ao ponto de que não seria possível aplicar isso aqui no Brasil. A gente pode pegar 2 exemplos internacionais. No Chile, desde 2017, eles só permitem que você utilize celulares que têm o endereço de e-mail cadastrado na base nacional. Você pode até usar um aparelho comprado no exterior. Se você for turista, você tem direito a registrar um e-mail por ano. Então isso já inibe bastante de você fazer uma importação aí de vários aparelhos. Inclusive, eu não sei como está agora, eu lembro que quando isso foi lançado em 2017, até mesmo turistas que quisessem utilizar um chip local precisavam também cadastrar o e-mail gratuitamente num site. A gente tem ainda um outro país que é um pouco mais agressivo, que é a Turquia, né? Na Turquia, assim, se você tem um celular estrangeiro e você é turista e quer usar um chip local, ok, você pode usar o aparelho por 180 dias. Agora, se você for usar o aparelho por mais de 180 dias, você tem que pagar para registrar na reguladora da Turquia o valor de 20 mil liras turcas, o que equivale hoje, na cotação aqui, R$3.300, só para você registrar o seu telefone. Epa! Né? Depois desse prazo, de 120 dias, 180 dias, não lembro exatamente, o telefone fica bloqueado, enquanto você não paga essa taxa. Bloqueado da rede de telefonia, né? Isso. Você não consegue acessar as redes móveis com chip turco. Se você tiver um chip do seu país de origem e fizer home, não tem problema algum, vai funcionar normalmente. O problema é você usar com uma operadora turca, né? Que tem essa limitação aí. Nossa, isso me lembra de quando eu visitei a Turquia. Foi um inferno, porque você tem que ficar lá batendo de portinha em portinha de loja, naquele centro lá turístico deles, e em quase lugar nenhum tem o chip para você usar, inclusive o Wi-Fi do aeroporto precisa colocar todos os seus dados também. Eles são
são muito chatos com isso e o turista fica assim, a ver navios, né? Muita dificuldade. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem aí aplicativo que vende eSIM, né? Tem Airalo, tem eSIM-DB, tem Truefone. Então você já pode chegar no seu destino já conectado. Acho que é um recurso bem legal. Mas para quem mora no lugar e vai importar um telefone, impossível, assim. É uma taxa muito proibitiva. Eu acho que esse lance dos impostos é realmente o que fica mais na cara, assim, né? Tipo, lá nos comentários da matéria na comunidade é a tecla na qual a galera mais bate, né? Tipo, e realmente aí entra toda uma questão da cultura do Brasil, enfim, como a gente tem uma relação problemática com política e governo e etc. Não adianta você só dizer que, vejam só o prejuízo, porque isso são impostos não recolhidos. Acho que para a maioria das pessoas isso não sensibiliza, sabe? Porque, enfim, tem toda essa questão cultural que a gente não vê esses impostos retornando, ou então não fica claro pra gente onde esse dinheiro é gasto. Então, meio que é um discurso que não cola na galera que quer comprar só um celular mais barato e acaba sendo punida, né? Primeiro que é mentira, né? Falar que o imposto não é recolhido, que foi 2 bilhões, sei lá, de quanto de impostos não recolhidos. Esse imposto não seria recolhido nunca. Se o mercado fosse completamente fechado e só existisse um meio de comprar esses aparelhos, as pessoas simplesmente não comprariam, elas não teriam dinheiro para gastar 2 mil por aparelho no mesmo volume que elas gastam R$900 por aparelho. É importante dizer isso, né? O cálculo do prejuízo meio que prevê que todo mundo compraria da maneira correta, e não é o caso. É tipo falar que a venda de ovo tá provocando prejuízo na indústria de carne. A carne tá cara e as pessoas estão comprando mais ovo. As pessoas não comprariam carne de qualquer jeito, elas não têm dinheiro pra comprar carne, sabe? Enfim, então é o tipo de levantamento que essas associações que defendem os interesses da indústria, fingindo que é pelo bem dos empregos e das pessoas, né? É o tipo de levantamento que eles fazem pra chocar, mas não faz sentido, sabe? Ninguém ia comprar se o único jeito fosse pagar R$2.000 no aparelho que vale 900. É um pouco como levantamentos que se fazem sobre pirataria, né? Tipo, a pirataria gera não sei quantos milhões ou bilhões de prejuízo pro mercado por ano. Mesma coisa, assim, tipo, a gente não tem como garantir que as pessoas comprariam ou consumiriam corretamente os conteúdos que elas estão pirateando, caso, enfim, a pirataria não existisse. Muito provavelmente elas não consumiriam porque não caberia no bolso delas. Então, de novo, bate nessa barreira de não conseguir traduzir para as pessoas, ok, qual é o grande problema disso aqui que eu tô fazendo? É difícil você conseguir sensibilizar alguém a não querer comprar um produto por mais de 50% de desconto, cara. Na prática, a pessoa tá se dando bem. E a minha opinião é que não tem problema nenhum que as pessoas estão fazendo. Desculpa falar. Não tem problema nenhum. Se a pessoa tem acesso a um produto e esse produto é mais barato e tem a mesma qualidade e não é roubado, né? Vamos começar por aí. Eu não vejo nada de errado. Eu acho que o governo fica tentando criar uma condição para empurrar as pessoas a consumirem o produto de uma certa forma com essa desculpa de desenvolvimento da indústria. Só que não tá desenvolvendo nada, saca? E aí o mercado meio que vai arrumando um jeito de ter acesso aos produtos, porque o brasileiro, a gente tá falando de produtos de R$900. Então a gente não tá falando de gente rica comprando o iPhone 15, saca? São produtos de classe C, talvez, classe B no máximo. Ô Blon, mas você falou que você não acha que é errado, mas é crime previsto no Código Penal. Sim, isso, sim. como é que fica? Sim. Não é errado, mas é crime? Nem tudo que é crime, nem tudo que tá na lei tá correto, né? A gente não vai entrar na questão política, porque daí a gente pode falar de costumes e de outras questões que a lei proíbe e que não deveria proibir também, né? Enfim, falando, por exemplo, casamento homoafetivo e outras questões aí que a legislação não dá os mesmos direitos e tá certo, não tá certo, mas é a legislação do jeito que ela é. Como é que fica a questão da concorrência desleal? Porque você, por exemplo, é dono de um site de mídia, e você paga os seus impostos, e aí chega alguém que não paga os impostos e tá lá fazendo um baita sucesso, e você com um monte de conta pra pagar, boleto pra pagar, você não acharia que é uma concorrência desleal isso? De Xiaomi contra Xiaomi? Não entendi. Com quem que ela tá competindo? A Xiaomi contra Samsung, Motorola e tal, pelo menos é o que eles afirmariam, né? Exato. Sim. Então, mas aí a gente tá falando de um problema um pouco mais complexo, que é toda a organização do sistema tributário brasileiro, né? Uma parte pode ser resolvida com essa reforma, teoricamente seria resolvida, mas aí já tem 1 milhão de grupos de interesse inserindo ali as exceções na reforma
forma. E o que as pessoas têm que entender, o consumidor, porque a indústria sabe disso, é que quanto mais exceções você adiciona, quanto mais incentivos e proteções, mais o consumidor está pagando por outras vias. Então, quando você está pagando R$ 2.500 num produto que vale 900, é justamente para financiar todo esse sistema. Ou você está falando para mim que metade do preço está indo para financiar a garantia da Xiaomi? Não é. É para financiar todo um ecossistema de protecionismo com a desculpa do desenvolvimento do mercado nacional. Eu vou citar um exemplo aqui para as pessoas poderem pesquisar também e entender melhor o que eu tô querendo dizer, que eu não sou economista, né? Então eu tô falando das coisas que eu já li sobre o assunto. E um paralelo muito bom é o que acontece no setor de automóveis. É um dos mais protegidos do Brasil, segundo até o economista Samuel Pessoa e o Marcos Lisboa. Tem um vídeo muito bom que o Marcos Lisboa explica. Ele foi palestrar para a Anfávia, que é a Associação para as Indústrias Automotivas, e foi até engraçado porque ele fala assim, acho que vocês fizeram um convite para a pessoa errada, né? Porque é fantástico, é fantástico esse começo, cara. Chamaram a pessoa errada. E ele começa a bater na indústria, mas o que ele explica pelos estudos que eles fizeram, pelo INSPER e tudo mais, ou seja, é um instituto com credibilidade, né? Não é simplesmente uma ideologia, é que quanto mais você protege um mercado, menos exposição esse mercado tem ao que está acontecendo lá fora. E quando você está protegido, você não tem estímulo para se desenvolver. Então, essa lógica de você ficar dando proteção e benefício fiscal para que haja o desenvolvimento tem um limite. E esse limite já foi atingido para a maioria dos setores de indústria brasileira. Passando esse limite, o que começa a acontecer é sucateamento das indústrias, produto de menor qualidade e com preço maior do que lá fora. Num primeiro momento, quando você dá um benefício novo, então quando renova o Inovar Alto, por exemplo, que é o pacote de benefícios da indústria automotiva, num primeiro momento, parece que tem uma melhoria, porque eles recuperam uma margem de lucro que já vinha se perdendo, só que é o tal do voo de galinha, né? Tipo, dura muito pouco e depois já volta a ter problema de novo para competir com as indústrias do exterior. E aí o que você vê acontecendo, para citar o setor de automóveis, que é até parecido com o de celulares, uma invasão de produtos chineses no Brasil, carros chineses, montadoras chinesas, e o governo, em vez de ir lá e resolver a situação no sentido de abre mais o mercado, deixa a indústria se desenvolver, deixa a indústria competir para se modernizar e tal, o governo vai lá e bota 30 pontos percentuais de imposto para importar carro. E além disso, vem aqui dar um subsídio para a indústria nacional. Então, a gente continua comprando carro caro, carro com menos recurso, com baixa qualidade, com menos eficiência energética. Tô vendo uma matéria aqui publicada na FGV IBRE, pelo Samuel Pessoa, inclusive, onde ele vai citando as diferenças dos ganhos de eficiência energética dos carros nacionais comparado com os carros gringos. Então, 10%, sabe, de diferença, enfim. É isso, mas tudo isso mascarado nessa ideia de gerar empregos, investir em pesquisa e desenvolvimento, mas a gente não tá vendo, saca, esse resultado. Há quanto tempo a gente acompanha a tecnologia e há quanto tempo a gente reclama que aqui chega tudo, o dólar dobrado, né? O produto custa $800 lá fora, aqui chega R$8.000. É o dólar Apple, né? Enfim, é o dólar Apple, Enfim, e aí o brasileiro sempre comprando produto porcaria, pra quê? O que melhorou nesse tempo, sabe? O Taz mencionou, quando ele descreveu ali a entrada desses celulares regulares no Brasil, no mercado brasileiro, que a venda ocorre via marketplace. E aqui é importante citar algo que o Humberto Barbato, que é presidente executivo da ABINE, já falou. Ele deu nome aos bois, ele foi bem direto ali, dizendo que, Mercado Livre e Amazon, o contrabando passa pelos marketplaces dessas grandes lojas que todo mundo confia, né? A gente confia na Amazon. Mercado Livre teve aquele período longo ali onde não era confiável, mas eles já vem investindo há vários anos para realmente ser uma plataforma que a gente consegue confiar que o produto vai chegar na gente, que a gente vai ter garantia, etc. Então, de modo geral, são lojas nas quais a gente confia. E aí ele vai apontar que, na real, o mercado cinza passa por esses marketplaces e eles até não assinaram acordos com o setor que outras lojas assinaram, como Americana, Submarino, Shoptime e também Magalu. O que essas lojas dizem, Tais? Porque realmente é algo bastante sério de você ter no seu marketplace, sabendo que é uma coisa irregular e que, enfim, tem todas essas questões que a gente já mencionou, né? É importante a gente imaginar o seguinte.
que no passado, quando tinha lá os iPhone e Polystation da vida, a pessoa tinha que ir numa Uruguaiana, que é aqui no Rio de Janeiro, Camelódromo, na 25 de março, em São Paulo, Santa Ifigênia e por aí vai. Então tinha um deslocamento, uma exigência de transporte para chegar lá e fazer a compra. E com a digitalização, enfim, todo mundo já sabe disso, os marketplaces ganharam o Brasil e o mundo e ficou muito mais fácil. E me parece que esses agentes da indústria não esperavam que fosse ter tanta força a venda dos irregulares nesses sites. Mas é quando você para pra pensar que só o Mercado Livre detém mais ou menos metade do e-commerce brasileiro e com muitos lojistas ali, é um problemão, porque é uma marca confiável, segura, hoje em dia, tem até lá a parte deles de pagamentos com o Mercado Pago. Então, o dinheiro circula dentro do próprio ecossistema e estão lá esses lojistas que são parceiros, em tese, mas que vendem os produtos a preços muito mais baixos porque eles não estão recolhendo os impostos. Aí, quando você bate lá nessas empresas para perguntar, pô, mas olha só, tem uma denúncia importante aqui que, no mínimo, merece ser ouvida. Qual é a resposta de vocês? E aí que eu fiz essa pergunta e tenho aqui o resumo da ópera. O Mercado Livre, em resumo, diz que está em contato com a Anatel e que remove da plataforma os itens irregulares. Também disse que mais de 100 mil anúncios foram apagados e 388 mil vendedores foram notificados sobre as regras de telecomunicações nesse ano que ainda nem acabou. E um negócio que eu não sabia é que o Mercado Livre até adota medidas criminais, ou seja, entra na justiça, né, não me lembro se é queixa-crime que fala, mas eles vão lá e tentam responsabilizar essas pessoas. Então, diz assim, ó, a gente está fazendo o que está ao nosso alcance, mas não sofisticam os mecanismos de controle para detectar lá que o Redmi Note 12, que foi lançado por R$ 2.600, se está por 900 o produto novo, alguma coisa está esquisita. Isso eles não fazem. A Amazon, ela declarou também no resumo pra gente que não comercializa produtos contrabandeados e que exige por contrato que os vendedores do marketplace tenham as licenças e homologações necessárias. E também disse que numa eventual infração, esse ato pode resultar na interrupção das vendas e também, isso eu não sabia, hein? Pode resultar na destruição dos produtos que estiverem nos centros de distribuição da Amazon sem direito a reembolso. Caraca. Então, as duas empresas, as mais importantes, elas falam que estão alinhadas com a lei, que empurram meio que pro lojista essa situação, pode até destruir a mercadoria, mas tem muito do que é discurso, narrativa, né? Uma palavra já surrada aqui na política brasileira principalmente, mas tem esse discurso e tem o que de fato é feito. E 5,5 milhões, volto a dizer, assim, salta aos olhos este número. E as empresas de e-commerce também falam que estão protegidas pelo Marco Civil da Internet, que permite que coisas sejam ofertadas por elas, porque são plataformas, sem que necessariamente elas sejam responsabilizadas. Então, assim, a gente vai descascando o abacaxi, tem muitas e muitas e muitas camadas, e o consumidor só querendo comprar um celular barato, gente. A real é essa. São tantos interesses, mas no fim é o consumidor que alguns não sabem, outros agem de má fé, de acordo com a lógica de que é crime, mas é todo mundo querendo, assim, democratizar o acesso à informação, acessar os aplicativos, conseguir acessar o Pix, e tem essa dificuldade toda, então bem, bem difícil. E um negócio também que eu tava separado aqui pra falar é que, nesses últimos tempos, eu entendo que essas grandes marcas, tipo Samsung, Motorola, que estão aqui no Brasil oficialmente, elas deram uma bobeada também, porque se você for comparar os produtos intermediários, principalmente, os chineses, da Xiaomi, da Realme, eles têm mais tecnologia do que os de mesma faixa de preço no Brasil. Então, eu acho que um dos caminhos que a gente vai ver pro ano que vem é melhorarem as especificações, darem uma, assim, apertada na margem de lucro para que o produto seja efetivamente competitivo. Porque se estão falando que 200 milhões de reais só no primeiro semestre que deixaram de ser utilizados em investimento para pesquisa e desenvolvimento. Esse é o discurso da indústria. E eles fazem isso por causa da legislação. A lei do bem prevê isso, como parte lá dos incentivos. Então, 200 milhões de reais, tenha isso na cabeça. Com esses 200 milhões de reais, não dá para procurar formas, mecanismos, desenvolver tecnologia, não sei, para que os produtos fiquem melhores? Assim,
sérias dúvidas sobre o quanto disso está sendo eficaz para combater o mercado cinza. Então, muitas questões para todos os lados, e dá para dizer também que cada um tem a sua parcelinha ali de responsabilidade para esse estouro que aconteceu em 2023, né? Em 2012, quando eu citei das montadoras, 2011, 2012, não lembro o ano exato, mas foi quando começou a ter invasão aqui no Brasil da Chery, Jack Motors, até o Faustão fazia publicidade, né? Os carros chineses, eles eram produzidos na China, chegavam no Brasil importados de maneira legal, tá? Então era uma importação legal, não era esqueminha de motoboy, até porque não dá pra trazer um carro. Motoboy colocando o carro na garupa, né? Do Paraguai. Cara, imagina quando tiver entrega por drone, o trânsito de drones na fronteira Brasil-Paraguai, né? O bagulho gigante, aí vai ser... né? Mas os carros chineses, passando pelo trâmite legal, chegavam aqui no Brasil mais baratos e tinham muito mais recursos do que os carros brasileiros. Ok, você pode discutir se as montadoras chinesas tinham tanta tradição quanto a Volks, a Fiat, sei lá, beleza. Mas passava por todo o trâmite e tinha tudo, vidro elétrico, ar-condicionado, um motorzinho às vezes mais potente, freio ABS, airbag. E na época isso tudo era item de luxo aqui no Brasil. Foi antes de ser obrigado a ter nos carros, né, nos carros brasileiros. Então, aí já é um sinal pra gente de que, se importando e passando por todo o trâmite legal, o carro vem com mais tecnologia, como que pode o carro aqui dentro tá sendo fabricado, gerando emprego, toda aquela desculpa, e tem um monte de incentivo fiscal, zona franca, enfim, governo estadual dando fábrica lá para benefício para construir fábrica no estado, né? Enfim, mesmo com toda essa configuração, o carro vem de fora e vem melhor enfim. E aí o que seria uma oportunidade para a indústria nacional falar, vamos se modernizar, vamos melhorar o processo produtivo, vamos de fato investir em desenvolvimento aqui, fazer alguma coisa para competir. Afinal, não tem outro método mais eficiente nesse mundo de gerar inovação do que a concorrência. E no mundo da tecnologia a gente vê isso todos os dias. Concorrência é o que gera mais inovação. O governo foi lá e fechou o mercado. Tocou 30 pontos de imposto para quem está importando, ainda deu desconto para quem estava aqui dentro. E aí quem paga é o usuário, né? Continua com o carro furreca, pagando caro pra caramba e não tem item básico. Cara, você tá correndo mais risco, dirigindo, gastando mais combustível, poluindo mais o meio ambiente, não tinha freio ABS, não tinha airbag. Onde que isso tá no interesse da população? Enfim, então é por isso que eu falo, toda a configuração do sistema, ela tem que mudar, ela tá incorreta. E quando a gente tá discutindo essas medidas que tentam fechar mais e colocar o usuário no lado do criminoso, você é criminoso, porque você comprou um Xiaomi por R$900. Ou culpar o marketplace porque ele deixa lá dentro vender produtos, né? Ele tem produtos à venda lá dentro, enfim. Esse não é o problema. Isso é a consequência do problema. E não adianta você ficar combatendo a consequência sem combater, de fato, o problema. É que nem você tá doente e ficar tomando Dorflex o dia inteiro pra passar um pouquinho a dor e não ir atrás de resolver o problema central, né? Por que você tá com aquela dor? O que você tem? Qual é a doença? Vamos tratar ela? Então, esse é o problema que eu vejo sempre que tem essas associações discutindo, vamos fechar mais, vamos punir mais, vamos pedir mais benefício para o governo, porque no final das contas, quem está pagando a conta de tudo é sempre o usuário. O benefício vem do imposto, o que a gente paga, mais benefício significa que a nossa carga tributária vai aumentar, então mesmo que você não esteja comprando celular nenhum, você vai estar pagando, porque é mais imposto para manter o benefício, e os produtos que você compra, você vai pagar mais caro também, então você paga em dois lados, né? Você paga no preço na hora que você vai comprar diretamente, e você paga no imposto de tudo que você consome também. Enfim, pra mim tá muita coisa errada aí nessa configuração. Porque quando a gente fala do mercado internacional, essas marcas chinesas, elas se espalharam por outros países da América Latina. É bem comum, recentemente eu tive uma viagem, foi pra Seattle, e lá encontrei jornalistas da América Latina e tinha uma pessoa, eu não me lembro agora se era do Chile, do Peru, mas era um país aqui próximo da gente. E falando que os aparelhos da Honor, eles estão bombando por lá.
e não tem toda essa questão tributária para eles resolverem. Então é tudo importado mesmo, não tem indústria nacional, basicamente. A mensagem, pelo menos que eu captei, foi essa. E beijo, tchau. Compra o produto importado. Na Europa também. Tem muito. Eu não lembro agora de cabeça todos os números do mercado do continente da União Europeia, aqui no caso. Mas as marcas chinesas, elas têm muito mais relevância do que no Brasil. E lá também. Se você entra em sites estrangeiros de tecnologia, você vai ver que é o tempo inteiro falando de, sei lá, Honor, OnePlus e por aí vai. Essas são só as que me vêm à mente, porque elas lançam produtos muito competitivos, essas marcas, a preços baixos, são importados, e o consumidor tá vendo ali o benefício da competição entre elas e sem se preocupar tanto com a carga tributária. Na Índia, mesma coisa. Invasão dos chineses, a Samsung teve que se mexer por lá, fazer produtos mais baratos. Tem vários da linha A que são, se não são específicos para a Índia, eles são mais baratos na Índia. E, se não me engano, eles têm fábrica na Índia para tentar competir. Aqui tudo eu tentando puxar da memória, tá? Desculpa qualquer coisa. Mas o ponto é que o cenário internacional, ele é o de competição, preços diminuindo, aqueles produtos intermediários que são já excelentes, são os mid-premium, digamos assim. E no Brasil a gente discutindo a fabricante que reclama, mas que tem o celular com 32 GB de armazenamento. Pô, aí fica difícil, né? Que tá com 4G, celular com 4G, sendo que toda a concorrência já tá com 5G. Então tem aí umas questões que eu acho que mereceriam uma autorreflexão. Agora, o relatório divulgado pela associação menciona a Xiaomi, com 80% mais ou menos do mercado. Eu acho importante a gente trazer a resposta da Xiaomi. A Xiaomi disse aqui pra gente no Tecnoblog que incentiva os usuários a adquirirem seus dispositivos pelos canais oficiais para desfrutarem do período de garantia, cobertura do serviço e autenticidade. Também disse que as lojas da Xiaomi, elas estão presentes em diversas cidades e ainda parceiros espalhados pelo país. Então a Xiaomi também, discurso é de comprem nas lojas oficiais, mas a gente não vê, e nem é do interesse, pelo que eu entendo, né, da Xiaomi enquanto grande corporação, fazer movimentos para coibir isso. Na matriz chinesa entra dinheiro da mesma forma. Exatamente. Tá indo pro bolso. O que chega no Paraguai foi comprado. O dinheiro já tá no bolso da Xiaomi. Então, o que chegou aqui vai ser vendido de maneira irregular, foi comprado inicialmente de maneira regular. Então, eu até fico me perguntando o que a Xiaomi poderia fazer pra que isso não acontecesse. Não me parece que, de todos os atores envolvidos nessa história, talvez a Xiaomi, as demais fabricantes sejam as que, sei lá, tem menos interesse, eu acho, de se mexer. Lógico. E também acho que tem menos, culpa, entre aspas, gigantes aqui, porque o que elas fizeram exatamente? O que elas precisam fazer? Colocar a polícia da Xiaomi na fronteira com o Paraguai? Não vai rolar, sabe? O interesse é só do grupo que está sendo beneficiado pelo protecionismo. O resto que está conseguindo competir, que está vendendo os produtos, não tem nada de errado. Eu tô fabricando, vendendo. Aí é um problema do setup do Brasil. É a nossa organização tributária, fiscal, que está toda incorreta, né? A gente que se vire. O governo que lide. Eu queria trazer uma reflexão sobre isso, sobre o grupo privilegiado com os benefícios fiscais. Então a gente pensa, assim, se a gente pensa em celular, o principal player no Brasil é a Samsung, né? É muito difícil da gente ver celular da Samsung importado de forma irregular, né? A maioria dos celulares da Samsung já são nacionais. Muitas vezes, se você comprar, por exemplo, nos Estados Unidos, acaba sendo mais caro do que no Brasil. Então, a Samsung consegue ser competitiva aqui no Brasil ao ponto de não ter esse mercado cinza dos produtos da própria marca, né? A questão é que as outras fabricantes não conseguiram chegar nessa mesma fórmula ainda. A Motorola também. Às vezes, se você compara com os preços dos Estados Unidos, que são as duas principais, né? As duas grandes fabricantes de celulares. Porque elas têm as fábricas aqui. Então, com a fábrica e o benefício tributário, você acaba competindo. Mas se não fosse o benefício, não sei como seria. E uma curiosidade que eu tenho em relação à Xiaomi é o volume de celulares que eles vendem para a América Latina versus o volume de celulares que são comercializados de forma oficial no Brasil. Porque deve ser uma coisa assim, o produto oficial deve ser um mínimo, mas para todos os efeitos eles são uma empresa constituída no Brasil, né?
E tem outra, viu? Tem outra que tá bombando nesses últimos tempos, a Realme. Lá eles também falaram da Realme, não a Realme tá começando a vender, mas os produtos da Realme começaram a ser vendidos em marketplaces ofertados a preços mais baixos do que os produtos oficiais do lançamento aqui no Brasil. A gente precisa ver como é que isso vai caminhar também, porque a Realme é uma marca bem menos conhecida e pode ser que ela ganhe tração por causa, né, dessas forças vivas que estão se movimentando aí. Eu até pedi posicionamento da Realme, porque ela foi mencionada, mas pelo menos até a hora aqui de gravar o podcast, eles não tinham dado um retorno, né, explicações, orientações para os consumidores, sei lá. Tem um último ponto que eu queria colocar aqui também, que tem muito a ver sempre que a gente fala de incentivos e protecionismo, e que tem que entrar na conta pra gente avaliar o cenário macro aqui, né? Do que isso influencia no mercado, na escolha do consumidor também. É um exemplo que eu já trouxe em outros Tecnocasts, mas vale reforçar. Quando você cria essas distorções tributárias de ter setores com benefícios ou regiões do país, essa coisa da guerra fiscal do ICMS, por exemplo, com benefícios tributários também, você também acaba influenciando o que o mercado vai produzir e consumir também. Então, um exemplo interessante hoje em dia, você já tem tecnologias de construção de casa que elas são muito mais eficientes, elas entregam a casa muito mais rápido, o resultado final é muito mais homogêneo, é muito melhor de toda forma para o usuário final e mais rápido, com pré-moldados. Então, você faz o projeto lá com a sua arquiteta, o engenheiro, tudo mais, manda o projeto já, o render, tudo para a empresa vai fazer tudo pré-moldado, tudo lá numa indústria, transporta essas peças pro seu terreno, encaixa tudo rapidão e em, sei lá, 6 meses você tá com a casa em pé, nem isso, dependendo aí da empresa, da região, 6 meses você tá com a casa em pé, tudo instalado, fiação, finalizado, acabamento perfeito, não tem infiltração, esses problemas que você teria tudo com trabalho artesanal, que é uma construção do jeito que a gente faz hoje, né? Mas por que no Brasil esse tipo de construção não é popular? Distorções tributárias. Um entraria, se eu não me engano era isso, um entra como tributação de produto, o outro meio que de serviço, porque é o pedreiro que vem na sua casa e faz o tijolinho por tijolinho. Então, é muito mais barato. E por ser mais barato, por uma distorção do imposto, o mercado prolonga um método de produção de produto, né, que ele é menos eficiente, portanto, ele gera menos PIB, né, menos resultado, o que também, por consequência, vai acabar gerando menos empregos no médio e longo prazo, né? É um exemplo aí de distorções externalidades, né, que às vezes um benefício que você está achando que isso aqui vai gerar empregos, vai gerar avanço para o país, na verdade, ele gera um atraso porque ele perpetua uma coisa que é pior. Existem coisas melhores já para a gente estar produzindo, mais eficiente, né, de melhor qualidade. Isso dialoga com o que eu falei dos carros, o exemplo isso eu não preciso falar nada, todo mundo que mora aqui, que tem idade, já viu o preço de carro e sabe que é verdade, né? O que a gente compra aqui no Brasil, que a gente compraria lá fora com o mesmo dinheiro, é ridícula a diferença. Até mesmo quando vem um carro topo de linha, que você paga aqui, sei lá, 200 mil, 300 mil reais no carro, o modelo que vem pro Brasil tem menos coisas do que o modelo original, que é vendido lá fora por uma fração deste preço, sabe? Então, é isso, é desse tipo de coisa que eu tô falando. Você influencia a forma que o mercado se organiza, o que as empresas vão pensar em oferecer, o que os usuários vão ter de opção para comprar e consumir. Isso se retroalimenta, a gente fica preso em menos eficiência, que no longo prazo gera menos produtividade, menos competição, menos emprego. É ruim para todo mundo no longo prazo. E você vê outro caminho que não seja o de redução dos impostos por aqui? O Brasil tem um problema de carga tributária alta no geral. Esse é um problema grave. Mas aqui acho que a principal discussão não é nem o tamanho do imposto. Primeiro, abertura econômica, que é a questão das importações, e segundo, as distorções tributárias aqui dentro. Aquele lance de, se você tiver uma bolacha, ela tem uma alíquota de imposto. Se você colocar uma camada de chocolate, ela vira chocolate. Aí tem outra alíquota de imposto. O chocolate, se você coloca amendoim, ele vira barra de cereal. É outra alíquota de imposto, né? E também tem um custo aí, que é o custo para as empresas calcularem esses impostos. Tem também um custo de um
setor tributário para conseguir dar conta de se manter atualizado com essa lista que muda todos os dias. Enfim. É que apesar dessas discrepâncias aí sobre biscoito versus bolacha versus wafer, eu não sei se isso se aplica tanto no caso de celulares, porque a gente está falando essencialmente do mesmo produto, mas acaba esbarrando na questão do imposto em geral. E aí eu acabo sempre lembrando também do imposto na conta de telefone, que é altíssimo. É um negócio assim, 47%, 45%, algo dessa magnitude. E, gente, internet é um serviço essencial hoje em dia. Tanto que o próprio Lucas já contou a história das operadoras que oferecem alguns serviços digitais, porque, assim, é um método que elas têm pra coisa ficar mais barata, pra pagar menos imposto. Mas é muito caro, você fica sendo arrochado por causa de tanta cobrança para coisas que deveriam ser básicas. Hoje em dia, um celular é um item, assim, não vou comparar com uma cesta básica, mas ele é muito necessário para acessar até serviço do governo, para movimentar grana e tal. Então, nessa discussão toda, são muitas as nuances, mas o que mais me assusta é isso, de quanto a gente leva paulada na hora de pagar os impostos. A questão da alíquota, o que eu tô falando de diferentes alíquotas, ela tem mais relação com o que eu falei há pouco de como isso influencia o que o mercado vai produzir. Às vezes o país não tem a aptidão, ou nem deveria, nem precisaria ter, para focar na produção de um determinado produto. Mas ele coloca energia para fazer aquilo e em vez de fazer uma outra coisa que ele teria mais aptidão e que ele poderia se destacar e ser uma potência mundial e gerar exportação e aí realmente gerar empregos, entende? Então essa distorção é difícil da gente enxergar porque a gente não tá vendo a externalidade, o que deixou de acontecer para que isso acontecesse. E o estímulo foi justamente o benefício tributário, né? Então nem todo país precisa fabricar carro, nem todo país precisa fabricar celular. Isso não significa que não vai ser um país próspero, que não vai ter acesso a carros bons e caros, caros não, mas carros de topo de linha, por exemplo, né? Ou aparelhos celulares de alta qualidade. E fica claro quando a gente vê que eu poderia estar importando e se não fosse esse monte de barreira, é menos da metade do preço. Então a gente está muito ineficiente. Porque esse celular pagou imposto na China, esse celular teve custo de trabalhador, teve custo de transporte, enfim, é toda uma questão mais profunda, né? Mas, enfim, chegou pela metade do preço. É uma diferença muito grande, sabe? Não é tipo 10% mais barato. Ah, pô, compra aqui por 10% mais caro, mas aí eu vou pagar no meu cartão de crédito, vou ganhar milha, vou ter garantia, eu vou comprar aqui mesmo, saca? Mas chegar por metade do preço, não dá pra defender, sabe? É muito discrepante. Então é isso, vamos chegar no final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, seu DVD já estragou de você rodar um DVD pirata? E o que você acha, né, dessa polêmica dos aparelhos chegando muito mais baratos, metade do preço pelo mercado paralelo aí, mercado cinza? Manda seu comentário lá na caixa postal Tecnocast no Telegram, o nosso grupo. Você pode mandar mensagem de voz também de até 1 minuto. Ou pelo Zap, o link pro grupo tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. @Josué de Olive, com V mudo no final. @Tassius, THASSIUS. E @Lucas Braga. Este Tecnocast vai ficando por aqui. Voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.